Olá, pessoal. Está começando o Mergulho Cast, o podcast do Grupo Mergulho. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre a segurança aquática no combate a uma das maiores causas de morte infantil, o afogamento. Por isso, estamos aqui hoje com um dos maiores especialistas no assunto do Brasil, Rafael Madorno. Ele, que é um graduado em Comunicação Social e Marketing e por 25 anos ele foi coproprietário da Academia Via Esportes. Ele é cofundador do INAT, que é um Instituto de Natação Infantil, e co-criador da campanha nacional Novembro, Mês da Segurança Aquática, que é exatamente por isso que a gente está aqui hoje. Rafael também é um dos conselheiros da ISSA, International Swim Schools Association, que é uma entidade que reúne mais de 20 países, com sede na Austrália, e foi criado para desenvolver a natação infantil e as escolas de natação pelo mundo. Seja bem-vindo, Rafael. Olá, Jonas. Olá, Mauro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu que acompanho bem o Grupo Mergulho já há algum tempo. Tenho muito prazer em estar começando essa jornada com vocês e de falar de um assunto tão importante que é a segurança aquática, né? A prevenção dos afogamentos, e esse espaço para a gente já agradece, porque ele é isso que ajuda no trabalho de conscientização da população. Muito obrigado pelo convite. Bacana demais. E também estamos aqui hoje com o Mauro Maniglia, que é engenheiro metalúrgico, mas embarcou no empreendedorismo há mais de 30 anos e, através da Mergulho Sport Center, tem ajudado a promover os conceitos da segurança aquática aqui na sociedade araxaense. Bom dia a todos, bom dia Rafael, Jonas, aos internautas, né? Estamos aqui para uma manhã bacana, de muita informação, né? Todo mundo aqui tem muita vivência, muita história, né, Rafael? Acho que eu te conheço há mais de, 15, 18 anos, faz muito Por tempo, aí. não é isso? E hoje, assim, nós temos bastante assunto relevante, assunto importante, para trazer informação para todos e viver harmonicamente com a água, né? Que é o nosso mundo. A Mergulho está há 31 anos ensinando muitas e muitas crianças, gerações já passaram por aqui, vocês também tiveram academia por muito tempo, então esse papel nosso na sociedade, muito bacana, e é um prazer aqui difundir, né, todas essas informações para que seja bem bacana as pessoas incorporarem e se preocuparem com isso, né? Vamos lá. Bom, antes de começar, a gente gostaria de agradecer ao Rafael por estar presente no primeiro episódio do podcast do Grupo Mergulho, né? O Mergulho Cast. Então, está sendo aí o início de uma jornada, né? A gente espera que seja uma jornada muito próspera aí, muito bacana, porque é uma oportunidade que a gente tem de aprofundar vários assuntos interessantes, né, para a sociedade, mostrar um pouco do nosso trabalho também e do trabalho de várias pessoas relevantes que tem aí pelo Brasil, né? Tem muita coisa boa sendo feita. Então, obrigado, Rafael, aí. Vamos começando aí essa jornada, né? Vamos lá. E, bom, para começar aqui o podcast, né, a gente queria pedir, Rafael, para você contar um pouquinho para a gente da sua trajetória antes de chegar no mundo da segurança aquática, né, no mundo da água. Você contar um pouquinho quem é o Rafael, como que você chegou até até esse ponto de hoje, né? Bom, a história é longa, vou tentar reduzir. Vocês sabem que eu falo bastante, se eu estiver falando muito, vocês já vão me cortando, tá? Bom, na realidade, com a minha formação, eu trabalhei por muitos anos, mais de 20 anos, como executivo em empresas nacionais e multinacionais na área de saúde e esportes. E eu trabalhei com isso na área de marketing sempre, e mais, em um determinado momento, eu conheci a Sandra Rossi Madorno, minha esposa, minha sócia. A gente está casado há 32 anos e já está junto há uns 35. E quando eu a conheci, ela é especialista em natação para bebês e infantil, então eu comecei a me interessar por esse mundo, acompanhando, ela estava dando os seus primeiros cursos e todo esse processo, eu comecei a acompanhar, porque eu era aluno da escola que ela dava aula,
E aí ela era coordenadora, e depois a gente, de algum tempo, a gente foi convidado a assumir a escola de natação, dali começou o nosso processo, fomos 6 anos arrendatários de uma escola, depois construímos a nossa e ficamos, no total, quase 25 anos nessa história. Depois de algum tempo, eu decidi que já não era mais, já não me agradava mais a história de ficar trabalhando como executivo, e a Sandra já pedia para que eu me dedicasse mais à nossa academia. Aí, lá por volta de 2006, 2005, 2006, eu só fiquei na academia. Só que a academia, só para mim, era um pouco frustrante, porque você trabalha com tanta coisa, estudou tanto, então eu queria fazer outras coisas. Aí a gente resolveu internacionalizar o nosso trabalho. E aí, em 2006, final de 2006, a gente se associou à Associação de Escolas de Natação dos Estados Unidos, né? E em 2007, a gente foi pela primeira vez na conferência dos Estados Unidos e, concomitantemente, era na mesma cidade, fomos ao Congresso Mundial de Natação para Bebês e Crianças. A Sandra já tinha ido 2 vezes, eu fui pela primeira vez. E, a partir dali, a Sandra já tinha o sonho de organizar um congresso no Brasil, e quando eu vi o que era, eu falei, não, Sandra, isso a gente consegue fazer. Aí nós corremos atrás, em 2007 a gente começou um processo, aí arrumamos um parceiro, que é o Marcos Tadeu, que nos ajudou na organização, e a gente fez o primeiro Congresso Brasileiro de Natação Infantil em 2008. Mesmo com muita gente dizendo que a gente era louco, a gente... Muito comum isso, né? Muito comum isso. Que a gente estava fora, vocês não tinham noção do que estavam fazendo, porque quando eu bati na porta de algumas pessoas, é até interessante falar isso, eu bati na porta de algumas pessoas antes de encontrar o Tadeu, e gente relevante do mercado falou, olha, eu quero organizar um congresso, eu precisaria de um suporte de infraestrutura, toda a parte técnica, conhecimento a gente tem. Aí uma das pessoas que me gravou muito, eu falei para ela, eu quero organizar um congresso de natação infantil. Ele falou, não, você quer organizar um congresso de natação? Você está louco. Eu falei, não é natação, é natação infantil. Ele falou, não, você é pirado. Aí está mais louco ainda. Então, eu falei, tudo bem, não deu. Aí o primeiro congresso a gente já tinha quase 500 pessoas. E até hoje a gente tem esse congresso, está indo para a 13ª edição. É um congresso que modestamente ajudou a mudar o conceito da natação infantil no Brasil. Sem dúvida. Porque ele trouxe... O objetivo era a profissionalização, a valorização dos profissionais, a valorização da atividade, e trouxe consigo também o conceito de segurança aquática, porque desde o primeiro congresso a gente começou a falar isso fortemente. No Brasil, as escolas já faziam algum tipo de trabalho, porém, eram coisas muito pontuais. E quando a gente esteve no exterior, e a gente vai todo ano, desde 2007, a gente vai todo ano para o exterior, e depois se associou também à Associação de Escolas de Natação da Austrália, então a gente tem muito intercâmbio, e a gente via que a grande diferença da natação infantil do Brasil para o resto do mundo não era a questão técnica. A questão técnica, a média do Brasil é melhor do que a média internacional. Os bons trabalhos do Brasil são top no mundo. Isso eu não tenho a menor dúvida. A Mergulho está entre esses bons trabalhos do Brasil e que poderia estar nos Estados Unidos, poderia estar na Austrália, poderia estar no Canadá, na Espanha, porque o que a gente faz aqui não deixa a desejar a ninguém, e às vezes a gente faz coisas bem diferentes. Eu até Só quero que o que a gente pecar... dar um pitaco aqui, Rafael. Talvez você vai falar um pouco mais do Congresso, mas eu quero dar um testemunho, né? Que desde o princípio que vocês organizaram o Congresso, a gente tem participado, né? Participa levando 80%, 90% do nosso corpo de professores. Acho que nós já fomos em 12, né? 12 edições. E é um deslumbre para o professor, porque o que se pega ali de informação, o que se troca de informação relevante
e todo mundo adora ir no congresso de natação. Fica contando os meses para chegar, porque sabe que vai se abastecer de informações muito relevantes, de pessoas marcantes no nosso segmento, pessoas que estudam, e é o momento de estar ali em São Paulo, né? Sempre foi em São Paulo, não é isso? E junto ali, todo mundo junto, incorporado, assim, os professores amam, e nós também, proprietários, gostamos muito, porque é o momento principal do ano de abastecimento de conhecimento e troca de informações. Então, estão de parabéns, porque o êxito é grande, com todo mundo. A gente agradece esse depoimento, que não foi ensaiado, né? Obrigado. É sincero, porque esse é o nosso objetivo, né? A gente sempre quis valorizar o profissional, que o profissional, porque quando a gente começou a fazer, hoje já existem outros congressos também, de bom nível, mas quando a gente começou a fazer, não existia nada específico para o professor de natação, especialmente de natação infantil. Ele fazia parte de outros eventos, tinha um cursinho dentro de uma dessas convenções que existiam, tudo certo. Porém, a gente levou para um local, para um anfiteatro de alto nível, a gente sempre traz gente de fora, o que é até difícil, viu? Só um detalhe aqui. Hoje não está fácil você buscar gente de fora para vir falar aqui, porque o nosso nível é muito bom, e lá fora nem todo mundo tem o mesmo grau que a gente tem. Então, para vir falar no nosso palco lá, não é fácil. Não é fácil, porque são profissionais que têm que ter conhecimento, porque o nosso nível vem sendo elevado nesses anos. Mas, voltando um pouquinho para o que eu estava falando, então, o que a gente percebia que a gente perdia para os outros países era a questão da segurança aquática, porque as escolas aqui, as academias, os clubes, a gente não tinha uma coisa organizada de segurança aquática, essa conscientização, esse processo, né? Então, isso, a gente começou a falar em 2008, aí em 2010 a gente já levou o Dr. Spilman da Sobrasa, em 2011 a gente descobriu que tinha um evento internacional chamado a maior aula de natação do mundo, sensacional, que a gente trouxe para o Brasil, que acontece em junho, a gente trouxe... Essa aí eu nadei. Eu nadava ainda lá. Era meio-dia, né? Era meio-dia a aula. Exatamente. Então, tinha a questão de quebrar o recorde, e todo mundo andar no mesmo horário, era uma coisa bem, bem bacana. E a gente trouxe, só que não é o problema, mas a característica dela foi feita para o mercado americano, que junho é a época que está começando o verão lá, né? E aqui junho para a gente é uma época um pouco mais fria, tal, apesar de ter as férias logo em seguida, mas não era o melhor momento para isso. Então nós resolvemos criar no ano seguinte, em 2012, o Mês Nacional de Segurança Aquática, que está completando 10 anos esse ano e que teve um crescimento geométrico, né? Hoje nós estamos no dia de hoje, a gente já está em 25 estados, né, que já estão fazendo evento, porque todo mundo que baixa os materiais, a gente pede para registrar lá, para a gente ter o controle. O ano passado foram mais de 1.400 locais no Brasil que fizeram, entre pessoas e escolas e tal. Sensacional. Prefeitura. E esse ano a gente deve bater, porque a gente já passou de 1.200 downloads e gente que se inscreveu, únicos, né? Porque tem muita gente que entra 2, 3 vezes lá para baixar os materiais. Então, a gente deve bater essa marca. E passou a ser um evento que entrou no calendário. E esse era o nosso grande objetivo, trazer a segurança aquática para a discussão, né? Então, a primeira fase do projeto, eu não sei se eu estou me alongando demais, João, não vai me cortando. Eu engato uma coisa na outra aqui. A primeira fase do projeto era trazer as escolas e os profissionais e os empresários para o entendimento da necessidade e da responsabilidade social que tanto o professor como o empresário têm com a sociedade com relação à segurança aquática. Nós que vivemos da água temos que
falar isso para a sociedade, a gente tem que ajudar a promover a segurança aquática para reduzir o número de afogamentos. Essa primeira fase, ela durou alguns anos. Lá para 2017, 2018, a gente achou que já estava pronto para que a gente passasse para a segunda fase, que é a que a gente está agora. A gente teve uma interrupção, apesar de continuar a campanha, mas a gente deu uma segurada em 2021 e 2021 por causa da pandemia e tal. E agora a segunda fase é envolver toda a sociedade, porque hoje as escolas de natação do Brasil inteiro e os profissionais já têm a consciência de que eles são peças fundamentais na conscientização da população com relação ao afogamento. Então, agora, a nossa segunda fase é envolver toda a sociedade. Por isso que, nesse ano, a nossa campanha ela está baseada em depoimentos. Nós vamos ter, provavelmente, 28 depoimentos que a gente coloca todo dia, não só das pessoas da área, né? A gente está pegando atletas, já colocamos a Joana Maranhão, vai ter a Poliana Okimoto, vai ter o Daniel Dias, o André Heller do vôlei, e mais pessoas que são de outras áreas totalmente diferentes. Colocamos o Sandro Magaldi, da Gestão da Manhã, vai ter mais algumas pessoas, porque elas, falando sobre segurança aquática, a gente está expandindo para outros segmentos, porque essas pessoas também reproduzem em suas redes esses vídeos e a gente vai levando isso para a sociedade. Então, todo esse processo, ele é fundamental para que a gente possa, de alguma maneira, estabelecer uma diminuição dos afogamentos, porque a gente está falando, e a consciência ela vem do trabalho do dia a dia, o trabalho que vocês fazem, porque a gente sabe que a campanha ela é o encerramento do ano, não é só o mês de novembro. É verdade. Segurança aquática você fala todo dia, você pode falar todo dia, né? Então a campanha ela vem como um fechamento do ano. Aproveitando para emendar uma pergunta, assim, qual a importância das aulas de natação quando se fala de segurança aquática? Então, quando a gente fala em segurança aquática, a gente está falando em camadas de proteção, né? Não é uma coisa só que resolve, não é só a aula de natação que resolve. Aprender a nadar é uma das mais importantes camadas de proteção que a gente tem. Por isso que a gente estimula que desde cedo a criança esteja na água, né? A partir de meses ela pode estar na água, né? Lógico que ela vai aprender e vai ter capacidade de se desenvolver com a natação em si, da forma como a gente entende, a partir de um determinado período, 2, 3 anos. Porém, antes disso, ela já vai se ambientando com aquele espaço, ela já vai aprendendo regras que são básicas, porque a segurança aquática ela é um composto de muita coisa. Então, você está falando de segurança aquática quando você está ensinando a criança que ela não pode se jogar na piscina se não tiver um adulto. Ela nunca deve se jogar na piscina. Ela tem que saber a profundidade para poder entrar. Ela tem que esperar um adulto entrar para entrar educação, com ela. Né? É a educação. Então, a natação as pessoas ficam imaginando, meu filho vai aprender a nadar e está seguro. Não. Seu filho vai estar mais seguro, porque quando a gente fala de água, não existe segurança absoluta. Por isso que a gente sempre usa o mais seguro, no sentido de que as pessoas têm que ter a noção que não existe a segurança absoluta. Por isso que você sempre tem que falar, você vai estar mais seguro. Então, quando você vai dando esses toques no dia a dia, vai ensinando os comportamentos, desde que você não pode, por exemplo, brincar de prender a respiração debaixo d'água, sozinho. Sim. Porque você pode apagar. Já aconteceu de atleta olímpico morrer afogado, porque teve o que eles chamam de shallow water blackout, que é você apagar debaixo d'água porque estava com a respiração presa. O Bob Bauman, que é o técnico Nossa, agora fugiu o nome do nadador olímpico que ganhou mais medalhas. O Michael Phelps. Do Phelps.
O Bob Bauman, ele perdeu um atleta no centro aquático dele, porque tinha acabado o treino e ele foi atravessar a piscina e apagou lá embaixo e não tinha ninguém. Então, hoje ele é o maior defensor desse movimento do shallow water blackout para que isso não aconteça. Então, esse tipo de coisa, se acontece com um atleta olímpico, pode acontecer com uma criança. Com certeza. Então, a gente tem que... Isso tudo, quando você me pergunta sobre a natação é isso. A natação é ensinar a se deslocar na água, conviver com a água e respeitar a água, porque você tem o prazer com a água e a criança tem muito prazer na água, né? A criança típica e a atípica, né? E a gente tem que, no dia a dia, trabalhando segurança aquática e ensinando para ela os limites, onde estão os riscos. Como é que ela aproveita melhor aquele espaço sem se colocar em risco, né? Então, a natação é fundamental nisso, porque uma criança pode aprender a nadar sozinha? Pode. Porque a gente sabe que isso ela vai. Só que numa escola de natação, primeiro que ela vai aprender corretamente, segundo, que ela vai ter um suporte de segurança aquática que ela não teria sozinha, o pai em casa dificilmente vai dar esse suporte. Então, a escola de natação, ela é fundamental nesse processo, né? Porque trata de uma das camadas de proteção, uma das mais importantes, além de levar muita informação. E isso é que faz toda a diferença na conscientização dessa criança. É bacana, né, Rafael? Você está falando aí, uma progressão das escolas de natação, né? Primeiro que, assim, é bacana a gente saber de uma pessoa como você que conhece o mundo. Aliás, você aproveitou isso, hein, e conhece muitos países, hein? É um turismo muito bom esse aí. Mas, assim, de fazer essa comparação que poucas pessoas sabem, e você, como tem muita experiência nisso, fazer esse paralelo entre as escolas de natação, as metodologias que usamos, comparadas a diversos países, tanto da América do Norte, da Europa, da Oceania, né? Muito bacana a gente ouvir isso, né? Que a nossa metodologia é de alto nível. E muita gente não sabe disso. Então, isso é importante, né, para todo mundo saber. E agora esse segundo passo, envolver cada vez mais na prevenção de acidentes, falar toda aula, todo mês, todo, né, período sobre a segurança aquática, as prevenções, né? E o modo lúdico, bacana de fazer isso, envolve as crianças demais e elas pegam e aprendem, né? A gente tem visto alguns depoimentos aí bem bacanas, você vê meninos de 4, 5 anos falando assim, fazendo uns videozinhos assim, super legais, que aquilo tá na mente dela, né? Então, é um outro passo realmente, como você comentou, né? Metodologias eficientes que ensinam a nadar e agora colocar de vez, né, a importância desse respeito pela água, né? Eu mesmo, só contando o episódio, né? Eu mesmo, quando adolescente, eu tinha 18, 19 anos, já sabia nadar, e um dia estava na praia em Ubatuba e passei um apuro danado, porque, né, fui pegar onda, pegar jacaré, e saí, e de repente teve uma correnteza que foi me arrastando, e eu tentei manter a calma, assim, falando, bom, eu sei nadar, mas essa massa de água aqui é dura. Então eu tive que, assim, com calma, né, e chegando, saindo fora daquela correnteza, assim, que teve, inesperada, e cheguei na praia, mas aquele dia eu me assustei porque eu sabia nadar e me via, assim, meio que em apuros, assim, né, mas situação difícil, não sei se vocês passaram por isso, mas eu já passei. É muito... Entre as dicas da segurança aquática também tá inclusive essa, né, de respeitar. Sinalização na época eu nem sei se tinha, né, mas eu acho que é isso mesmo, né, a gente respeitar a água sempre, né, porque pode acontecer com qualquer um. E uma coisa muito importante também que você até comentou, das crianças hoje em dia estarem falando também sobre isso, né? Nesse movimento todo. E hoje em dia a gente tem até já tem um influencer digital aí, que é uma criança, o Davi Assef, ele está até fazendo Davi é a figura. Tá fazendo a campanha junto com o Inat também, ajudando aí, né? 6 anos, ele tem 7. Acho que ele tem 7. Ele tá indo para... Ele fez 7, está indo para 8.
E é muito Mas desde os interessante. 4 anos ele faz isso. E é muito interessante ver, né, que hoje em dia esse assunto está entre as crianças e está começando, né, a entrar na sociedade mesmo, né? E uma coisa que eu queria perguntar, Rafael, para vocês é que nem você falou, né? Vocês estavam vendo o mercado lá fora e viu que aqui dentro a gente não falava muito ainda sobre segurança aquática. Então também é uma oportunidade de falar sobre isso, mas quanto que isso se tornou um propósito para você e para a Sandra? Porque dá para ver na paixão toda que vocês colocam nisso tudo, que não é só não é só questão de falar, né? Não é só, mas assim, virou um propósito para vocês, né? Quanto que isso foi se tornando? Então, é aquela coisa, né? A Sandra, ela tem, nós dois, mas a Sandra principalmente, ela sempre, o negócio dela é ajudar pessoas, e ela escolheu a água para ajudar as pessoas. Ela é assim, para quem conhece sabe bem disso, ela desde professora. Tá? Quando a gente começou a ver a questão da segurança aquática e entender, né? Porque eu sou da época, eu escutei isso, né? Isso ninguém me disse. Numa reunião de alguns empresários da água, numa roda, lá a gente estava conversando e alguém falou sobre afogamento e um empresário falou assim, não, eu não falo de afogamento na minha escola, porque isso vai contra o nosso negócio. Eu fiquei meio sem entender, mas como eu era neófito, era novo no negócio, tudo bem. Aí quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez e entendi esse processo, e a Sandra já falava alguma coisa, né? Quando eu entendi, eu falei, nossa, isso não é alguma coisa que eu tenho que fazer simplesmente porque eu vivo disso. Isso é uma coisa que afeta a vida das pessoas. E eu estava naquela fase da vida que eu precisava ter uma coisa mais clara, um propósito muito claro. Como a Sandra, a gente ajudava, fazia algumas coisas, mas não tinha uma causa muito definida. Então, ali, foi em 2007, quando a gente estava nos Estados Unidos, quando eu bati o olho e falei, não, é isso. Sabe aquela coisa que bate? Aí a gente começou aí também a congresso, nos Estados Unidos tem uma aliança chamada NDPA, que é a National Drowning Prevention Alliance, que seria a Aliança para a Prevenção de Afogamentos, que são várias entidades que se reúnem e eles têm lá um grupo tem eventos e tal que trabalham para a prevenção de afogamentos. Aí eu comecei a ir lá, conheci o pessoal, o Johnny Johnson e a Cindy Johnson, que é um casal que para a gente é referência, e eles criaram, alguns anos antes da gente conhecê-los, a Safer Tree, que é a base do nosso trabalho que a gente faz aqui no Brasil, que hoje virou a Stop Drowning Now, que eles colocaram um nome mais objetivo, né? Pare os afogamentos agora, né? E a Safer Tree a metodologia que eles usam para isso. Então, foi esse processo. Quando eu entendi que isso era alguma coisa, eu não sabia exatamente ainda como fazer, aí eu comecei a olhar o que esse pessoal fazia, a Sandra junto, a gente olhando, entendendo, falando, a gente tem que levar isso para o Brasil, começamos no congresso, depois a gente falou, mas como é que a gente dá o segundo passo? E a gente foi olhando o que é feito lá fora, por exemplo, o Mês Nacional de Segurança Aquática não é invenção nossa, isso existe nos Estados Unidos, existe na Austrália, existe em outros países. Aí a gente foi entendendo como é que eles fazem, né? E meio que abrasileirou um pouco o processo, porque a gente tem características um pouco diferentes, e foi fazendo. Então, virou alguma coisa que hoje, eu diria que do meu tempo útil, pelo menos uns 30% ou 40% é voltado para isso. Né? Porque bastante, hein? você tem Bastante. essa campanha. Legal. Sim. Até foi esse um dos motivos que a gente também resolveu vender a academia para se concentrar no INAT, concentrar nisso. Porque virou um processo de vida, a gente já está numa fase da vida que, felizmente, pode escolher algumas coisas. Então, é um processo que a gente faz. E a gente coloca muito dinheiro nisso. E não estou falando aqui para parecer legal, é porque é uma forma de devolução. Né?
É uma forma do que a gente encontrou de fazer com que a nossa vida tivesse um sentido mais profundo, né? Principalmente no meu caso. A Sandra tem várias outras coisas que ela faz, mas eu sou muito dedicado a isso. Então, isso só uma parte aqui. Nós já falamos, acho que 25 vezes o nome da Sandra. Então, já deixar um spoiler aqui pro pessoal, que nós vamos trazer a Sandra aqui no Mergulho Podcast, para todo mundo conhecê-la, e ela compartilhar o conhecimento dela, porque senão é um convite, essa é um convite Sandra, oficial né? para Sandra. É um convite para Sandra, né? Quem é essa Sandra que tanto fala, né? Ela só não está aqui porque ela está fazendo outras coisas, e hoje à tarde ela está gravando outro material, ela também está muito envolvida com isso, amanhã ela está falando com o pessoal de Portugal. É verdade, é bom salientar que o convite foi para o Rafael ir para a Sandrinha, né? Mas, sim. Mas esse mês foi muito corrido para eles aí. Não, bom demais. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer a Sandra, conversar com a Sandra. Assunto não falta. Não, o Mergulho Podcast veio para trazer muita informação, para divulgar. Oi. Eu só queria aproveitar um pouquinho do que o Mauro falou lá atrás, que eu acho um ponto muito importante que ele pegou e eu faço questão de ressaltar. A questão da qualidade do que a gente faz no Brasil. A gente tem um pouco da síndrome do vira-lata lá de trás, né, que tudo que vem de fora é melhor, e não é exatamente isso. A gente não pode desmerecer o que tem lá fora, tem muita coisa boa, mas a gente às vezes desmerece muito o que a gente faz aqui. E a natação infantil do Brasil, principalmente na faixa de 0 a 6 anos, ela é muito respeitada por quem a conhece. O problema que nós temos é que, por ser um país de terceiro mundo, em que o idioma oficial é o português, né, e que a gente ainda, agora as novas gerações já estão vindo mais preparadas, mas que não falamos inglês, a gente fica meio fora desse mundo, né? Então, isso fez com que as pessoas não conhecessem. E quando a gente vai lá fora e mostra o trabalho daqui, não estou falando só a gente, né? A gente já teve, a Sandra já apresentou acho que em 15 países, eu já apresentei em 10, e a gente junto fez aí por aí. Quando o pessoal vê, eles ficam muito interessados em vir para cá. A gente já trouxe mais de 20 profissionais para o Brasil no Congresso. E todos que vêm aqui, eles ficam impressionadíssimos com o nível do Congresso, com o nível do que a gente fala. E isso influenciou, modestamente, o que a gente faz aqui influenciou congressos de outros países. Hoje a gente não é à toa que a Sandra, por exemplo, ela faz parte da IDEA, que é da Espanha, e tem a Rossana Pugliese também, que são parte de lá, porque eles reconhecem no Brasil um local muito importante. Nós temos profissionais de ponta, como Fabrício Madureira, a própria Renata Rodrigues, o pessoal da ABPNI, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, que a gente criou também e está completando 10 anos também, que é um grupo de 18 acadêmicos que escreve livros. Então, a gente cria muita coisa aqui, a gente que eu digo é o mercado, né? E que acaba sendo referência no exterior. Nós temos que valorizar mais. O que nós só precisamos ter consciência, né? E aí eu falo diretamente para os profissionais, é que o mundo está mudando. Então, a gente não pode, porque se formou na faculdade, esquecer de acompanhar a evolução em todas as áreas. E na nossa área, se a gente está falando de natação infantil, a gente está falando de um mundo totalmente diferente. A aula de hoje é muito diferente do que a aula há 10, 15 anos atrás, porque hoje você tem muito mais conhecimento e isso está sendo aplicado. Por isso a especialização cada vez mais ela acontece. Nós somos muito bons, mas o mundo também está fazendo. Se vocês quiserem ver trabalhos muito bons, tem alguma coisa na Espanha, principalmente na Austrália. A Austrália tem uma cara muito mais parecida com a nossa do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito voltado para a segurança, o que não está errado, mas eles têm processos mais mecânicos, entre aspas, né? A forma de dar aula é um pouco menos criativa do que a nossa.
mas a aula criativa que existe aqui no Brasil hoje está sendo exportada para outros países. Bacana, hein? Com o advento da internet, tem muita gente que acompanha aqui, a gente acompanha de lá, mas eles também estão acompanhando muita coisa aqui. A gente já foi surpreendido em alguns congressos com coisas que a gente fez aqui, que de repente as pessoas estão apresentando lá. Ou, sei lá, só para vocês terem uma ideia, tem tirolesa na China, uma coisa que a gente fez, a Sandra criou em 1994. Né? Tem Eu queria, brincadeiras Rafael, que não... aproveitando essa parte que você está dizendo aí, né, parabenizar todos os professores e profissionais da atividade aquática em si, né, que se esmeram dia a dia para fazer esse trabalho que você está compartilhando aqui conosco, o seu conhecimento, porque a gente já vê que o mercado ele é pequeno em termos do número de profissionais que têm o know-how, que sabem, né, que a gente vê que em todas as cidades, grande maioria esmagadora, tem muitas academias de fitness, mas tem muito menos de natação, né? Porque existe a barreira do saber fazer, do saber ensinar, né? É uma responsabilidade gigante que cada professor tem na hora que pega aquele tesouro do casal que vai lá nos procurar, né? Aquela criança de 3, de 4 anos e tal, que é o tesouro daquele casal. E deixa na mão dos nossos professores, dos nossos profissionais, com aquele temor assim no início, né? Fica com aquela cara assim, né? E de repente quer até passar lá para dentro da piscina, né? E de repente vai ficando mais calmo, vendo que os nossos profissionais têm muito conhecimento, muita habilidade, né? Então eu queria parabenizar a todos, no nosso caso aqui também a Leonora e a Elaine, que começaram aqui e difundiram e ensinaram muita gente, porque na própria faculdade, né, a área de natação é pequena, perto do fitness, da musculação é pequena. Então, os profissionais que se formam acabam aprendendo, virando estagiários nas nossas academias, nos clubes, em alguns locais que proporcionam isso, e depois vão virar grandes profissionais, fazendo essas aulas criativas que você está dizendo, né, dentro desse contexto, né, virando profissionais que vão transformar a vida daquelas crianças, de adultos também. Então, eu queria fazer essa ressalva, que quem está nessa área é porque ama a natação, gosta, é apaixonado, consegue assimilar aquilo ali e transmitir para outros que vão vindo, né? E, quiçá, a gente dê mais oportunidades para muita gente ir aprendendo e fazendo esse trabalho tão bacana que você está compartilhando conosco, da competência, né? Que acabam desenvolvendo, e necessário é mesmo, dentro desse parâmetro, estar por dentro de trabalhos que são feitos, né, pesquisas, participar de congressos, leituras. Hoje a informação é vastíssima, coisa que não tinha há 10, 20, 30 anos. Hoje qualquer coisa é de fácil acesso, né? E o congresso de vocês, excelente. Quer dizer, informação tem em todo lugar. Quando o profissional ama aquilo, né, faz com paixão, que é o que a gente vê, esse DNA nos professores de natação, né? Uma coisa apaixonante, chega lá, aquele carinho com as crianças, com os adultos, com as senhorinhas da hidroginástica, né? Então, são profissionais que merecem todo o nosso reconhecimento, né? E você está aqui como um expert mundial, né? Já foi em tantos países, tantos trabalhos feitos e tal, compartilhar aqui conosco, e que todo mundo, né, fique sabendo disso e receba o nosso carinho especial pela competência. Eu acho muito interessante mesmo ver que esse mercado de escola de natação, a gente vai em vários congressos, conhece muita gente aí pelo Brasil, muitas escolas de natação, e a gente vê que muitas vezes a escola de natação começa com o sonho de a maioria das vezes é professora, né, de escola de natação, é um professor de educação física que se apaixona pela água e começa essa aventura de empreender e vai embora, né, que foi o caso aqui, realmente começou a mergulho lá em Franca com a minha tia, depois e com a minha mãe, aí minha mãe veio para cá, a gente abriu a mergulho, e tem várias histórias assim, e saber que as escolas de natação do Brasil fazem um trabalho, né, que é reconhecido mundialmente, e como o Rafael falou,
não deixa a desejar para nenhum lugar, né? Tá lá na cabeceira mesmo. É muito interessante ver que surgindo aí de sonhos, né, de educadoras físicas, normalmente educadores físicos, que fazem muito esforço e chegam lá e fazem um trabalho mundial. Muito bacana mesmo. Isso aí, eu acho que o ponto que vocês levantaram, Mauro e Jonas, é importante, porque o profissional que trabalha com água, principalmente com natação infantil, é um profissional apaixonado. E a paixão, ela move muita coisa. Porém, o conhecimento é necessário e buscar. E é um grupo, quem trabalha com água é um grupo muito dedicado, né? E a gente hoje, com a evolução tecnológica, tal, no Congresso, hoje o que a gente faz, e a gente procura fazer, é muito mais uma curadoria de conhecimentos, direcionar para onde a coisa está andando. Então, desenvolvimento infantil, o que é importante saber, né? Porque o professor de natação, ele precisa entender de psicologia, ele precisa entender da questão fisiológica do bebê, do desenvolvimento todo global da criança, que fase ela está, porque os pais que estão olhando, às vezes, do lado de fora, pelo visor ou do lado da piscina, eles imaginam que é só uma brincadeira. Mas aquela brincadeira, na maioria dos casos, ela tem um objetivo, né? Os bons profissionais, eles colocam um objetivo atrás da brincadeira. E isso é para desenvolver isso. O meu objetivo é esse, não é a brincadeira simplesmente o brincar por brincar, né? Existe toda uma lógica, existe um planejamento muito bem feito por trás, passo a passo, para que a criança possa desenvolver no momento certo, respeitando a maturação dela, física, emocional, cognitiva. Então, é um trabalho muito complexo, que nem sempre é valorizado da forma como deveria. Porque as pessoas, não, meu filho só vai lá brincar. Quando, na realidade, aquele momento que ele está ali, ele está se desenvolvendo. Existe uma pesquisa na Austrália, e depois, se vocês quiserem, quem quiser baixar no site do INAT, ela foi feita em 2013. Qual que é o site do INAT, Rafael, para o pessoal conseguir acessar? inat.com.br. inat.com.br, vai em conteúdos. Lá tem uma série de coisas que podem baixar, inclusive materiais da campanha de segurança aquática, todos gratuitos, você pode fazer. E essa pesquisa, ela durou 2 anos para ser feita, foi feita na Austrália, com praticamente deu 7 mil crianças, na faixa etária pré-escolar, 5, 6 anos. E eles avaliaram que as crianças que começaram antes da natação, ou seja, na mais tenra idade, lá como bebês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, quando elas chegavam e fizeram esse trabalho, quando elas chegavam aos 5 anos, na fase pré-escolar, elas estavam melhor capacitadas do que as crianças que não tiveram a mesma oportunidade. E não estou falando só na questão física, estou falando na questão cognitiva. Ela era melhor no processo de contagem, ela aprendia mais fácil. Por quê? Porque o professor fala 1, 2 e já. Vamos agora você vai ser o número 3 do negócio. Você vai dando noções para a criança que ela vai assimilando a brincadeira, né? Linguagem também, ela falava melhor do que as crianças que não tinham essa possibilidade. Então, a natação, ela é muito mais do que simplesmente aprender a nadar. Aquele espaço quadrado cheio d'água, o retangular cheio d'água, ele ensina muito mais do que as pessoas estão, ou desenvolve muito mais do que as pessoas percebem. O nadar, como a gente falava na nossa academia, a criança até aprende a nadar, né? Porque ali você faz tanta coisa que o nadar é uma consequência, né? Porque nessa fase que a gente tem que aproveitar, de 0 a 6, onde a criança está apta a aprender muito mais abertos os seus canais, as conexões todas podem ser feitas, você vai dando estímulos corretos, ela vai ter um ganho muito maior. Então, voltando para o profissional que sabe fazer isso, a escola que consegue trabalhar isso da melhor forma, está enriquecendo demais o potencial dessa criança.
né? Sim, Está sim, dando sim. Com oportunidades. certeza. E aí é algo fantástico que a gente tem que aproveitar e muito. Inclusive, nós fizemos agora recentemente. Bom, nós já somos uma academia bem longeva, né? 31 anos não é pouca coisa, é muita coisa, né? Então, tem muitas crianças que nadaram conosco lá no princípio, que já se formaram, já constituíram família, estão trazendo os filhos para cá, né? Para ter essa vivência também. E nós fizemos alguns vídeos com nadadores nossos que participaram de competições, porque essa é uma parte que vem depois, né? Depois que a criança aprende, desenvolve. Tem a parte competitiva também, bem legal. E nós pegamos esses depoimentos de muitos nadadores recentemente, e a grande maioria deles revelaram os outros ganhos, esses que a gente está mencionando aqui, sabe? É a questão de disciplina, a questão de ter um objetivo, a questão de seguir regras e de buscar superar a si próprio, a ganhar, a perder, né, a encarar assim, situações tensas, situações mais difíceis, uma competição. Também a parte bacana, que é a parte social, de fazer amigos, de viajar, de ganhar medalha, de ter aquilo na história. Quantos chegam hoje e falam assim, nossa, como era bom aquele tempo, aquela viagem, aquela turma, o meu professor, tudo que eu sei, o tanto que eu desenvolvi. Então, dentre várias coisas que começam lá no bebê, realmente, né? 6 meses com a mãe, vai passando todas essas fases que a gente está dizendo, e depois você pega hoje, ex-nadadores aí de 24, 25, 26 anos relatando justamente isso. O benefício muito além daquelas braçadas, né? Porque às vezes tem uns que podem achar que é meio chato, né? Ficar contando azulejo lá, vai, volta, vai, volta. Mas aquilo, ele é de uma grandeza enorme, porque marca a vida das pessoas para sempre. Pessoas que guardam com maior carinho as conquistas que tiveram lá. Não só quem foi para a área competitiva guardar medalha, etc. Mas a maioria das metodologias, e a nossa está numa delas, né, tem os níveis que cada um vai conquistando, né, e o pai participando, e a criança passa a entender que ela está aprendendo mais e está mudando de níveis, né? Então, cada metodologia tem a sua forma de registrar isso. Então, nós tínhamos os nossos diplominhas, depois nós passamos por um display, hoje nós temos o mundo de Azulha lá na Mergulho, então você tem todos os níveis, cada um tem toda a habilidade que ele vai aprender, desenvolver, e o pai participando, a mãe participando. Então, a natação, além dessa parte de segurança aquática, né, desenvolve a criança de tal maneira que a gente vai vendo, porque já temos uma experiência longa nisso, vai vendo o tanto que transforma aquelas pessoas, e essa pesquisa que você acabou de falar aí, que foi feita de um modo científico, bacana, né, enriquece ainda mais e corrobora com isso que a gente vê na personalidade, crianças que chegam lá bastante tímidas, bastante assim, com poucos amigos, né, com pouco relacionamento, de repente está na turminha, tá livre lá na piscina, tá rindo, tá adorando, né, você vê no abraço que ele dá no professor, no jeito que ele lida com o coleguinha, né? Quer dizer, deixou de ser uma criança que talvez tinha 1 ou 2 amiguinhos num apartamento, que é muito comum hoje, né? Para estar lá numa turma grande de 6, 7, 8 meninos que brincam à vontade, que ficam amigos, que os pais adoram, participam, né? E tudo isso passa muito rápido, né? O que a gente está falando passa muito rápido. Começamos outro dia a nossa academia, já temos 31 anos, pessoas que se desenvolveram, fizemos tão bem a elas e que vêm contar isso, né, das várias coisas que ganharam, né, nas suas vidas, na sua personalidade, no seu modo de ser, de encarar os outros desafios que virão, que são a escola, a faculdade, a família, a profissão, né, e muitas coisas trouxeram das aulas de natação. Eu mesmo fiz natação a vida toda, né? Realmente foi muito bom para mim. Eu competi também, né? E acompanhei muita gente que deu esses depoimentos lá. E eles falando assim, era muito interessante mesmo quando eles falam, até principalmente, né, na vida profissional, o quanto que foi bom ali para a pessoa ter a disciplina na hora do estudo mesmo, na hora
de prestar o vestibular, e depois fazer a faculdade, se tornar um profissional. É até surpreendente, né? O quanto que a natação faz a diferença. Não só a natação, né? Todo o convívio, que é um pacote, né? Não é só a aula de natação 2 vezes por semana, simplesmente, né? Tem muita coisa envolvida. E essa é uma das maiores dificuldades, a gente já conversa disso há muito tempo, que a gente tem como gestor ali de uma academia de natação, é a gente expor para os pais o quanto a natação faz bem para os filhos, né? Que ele, às vezes, a gente tem um momento da brincadeira, a gente tem a nossa metodologia. Então, assim, às vezes o pai só tá olhando ali do vidro, né? O filho nadando, ele não é um momento muito superficial que ele vai ali e olha, mas ele não tem ideia, né, da profundidade que é tudo que a gente trabalha ali, né? Do quanto que aquilo é importante para o desenvolvimento ali dos meninos. E essa é uma dificuldade que a gente tem mesmo, né? De mostrar para todo mundo, né? Alguns sabem mais que os outros, alguns pais... É um desafio, né? É um desafio, né? A gente mostrar o tanto que aquilo lá é profundo e é bacana, né? Por isso que eu há muito tempo, e até tem gente que não gosta muito disso, eu não gosto do termo aulinha de natação, escolinha de natação. Não tenho nada contra a história carinhosa, que eu entendo que muita gente fala isso. Mas eu acho que isso é depreciativo, porque, na realidade, é uma baita aula, uma empresa muito séria, a escola de natação. Então, quando você coloca no diminutivo, eu entendo que as pessoas coloquem com carinho, mas, na realidade, a gente passa uma imagem de que aquilo não é uma coisa, é só uma diversão não pela é tão diversão. relevante, Então, na né? realidade, é uma coisa muito relevante, muito séria. E cada vez mais, e a ciência está aí para demonstrar. O que se estuda hoje, e eu acompanho aqui mais uma vez falando da Sandra, o que ela lê, o que ela estuda, o nível de profundidade que ela faz, e vários outros profissionais estão fazendo, para que você possa oferecer o melhor para a criança, para que você saiba exatamente como potencializar tudo aquilo que ela pode dentro da água, porque a água ela oferece isso, né? E o mais legal, quando vocês contam essas histórias de pessoas que voltaram, que a coisa mais importante que vocês fizeram foi fazer com que elas gostassem da água, né? Porque gostar da água faz toda a diferença. E quando você tem uma metodologia, e isso o Brasil é muito bom, uma metodologia que faça com que a criança goste da água, ela vai se desenvolver mais tranquilamente. Lógico, existem alguns exageros, e a gente também tem que tomar cuidado. Algumas pessoas que ficam brincando demais sem ter o objetivo, né? Então, esse seria o excesso. E é por isso que a gente tem que buscar metodologias sérias, pessoas que saibam o que estão fazendo, né? Porque o nosso trabalho no Brasil é muito bom, mas também existem trabalhos que não são tão bons. Ah, claro, como em toda profissão, né? Todas as empresas. Exatamente, como as pessoas às vezes estão fazendo porque viram fazer e não têm noção do que estão fazendo, né? Às vezes só estão copiando. Hoje é muito fácil você ir no Diz YouTube, que tem aula de natação até. Tem aula de natação, dá para aprender pela internet também, é isso? Sim, você tem programas, isso tem várias coisas, hoje está muito comum isso. Então, a seriedade desse trabalho que tem que ser realçado, nós temos que valorizar isso e os pais entenderem, até porque a nossa sociedade hoje, depois da Segunda Guerra, um pouco antes, a valorização da criança ela foi crescendo. Hoje, a criança virou o centro da família. Então, os pais querem o melhor para os seus filhos. E, efetivamente, a natação é uma coisa que, como eu já estou dizendo, desde os anos, sei lá, 2007, 2008, ela entrou na cesta básica do brasileiro. Porém, ela entrou de uma forma que as pessoas ainda não entendem. Elas acham que é legal, mas elas não entendem a profundidade do trabalho. É importantíssimo porque é a única atividade esportiva ou recreativa, como você queira falar, ou de ensino, que previne um acidente ou que ajuda a você viver em um meio que não é natural para o ser humano, que é a água. Então, não existe outra atividade que faça isso. Então, é a questão da segurança. Ela também ajuda no desenvolvimento da criança, ela potencializa
muito isso, porque você pode fazer um monte de coisa fora, na terra, e pode, e também é legal, e não estou aqui dizendo que não mas a água é um elemento que ajuda demais, né? Ajuda demais esse desenvolvimento, ela potencializa por várias coisas, que aí a Sandra, quando vocês convidaram, vocês perguntem para ela, porque ela vai dar uma aula sobre isso. Porém, o mais importante que a gente vê nesse processo todo é que a natação infantil, ela deveria ser, inclusive, alguma coisa que os governos estimulassem, né? Ou programas, ou de alguma forma. Isso está acontecendo, por exemplo, na Flórida, já tem cidades lá que é obrigatório. O Canadá está correndo atrás disso, a Espanha está correndo atrás disso, a Austrália está correndo atrás disso. Por quê? Porque percebeu-se o potencial que você tem de desenvolvimento com a natação infantil. Não só pelo nadar em si, mas por todo o envolvimento, a segurança e o desenvolvimento global da criança. É muito Incrível, bacana né? isso aí. E não tem como não lembrar também quando o Rafael falou o quanto a Sandra estuda, né? Que às vezes minha mãe, a Elaine, também estuda bastante e ela vai fazer mais um curso de psicomotricidade. A gente fala para ela, mãe, já fez 50 cursos de psicomotricidade, fazer mais um. Ela fala assim, não, vocês não têm ideia o quanta coisa a gente aprende lá e o quanta coisa eu ainda tem para aprender, mesmo tendo feito vários cursos. Então, realmente, é um trabalho muito profundo, né? Mesmo porque a própria psicomotricidade, né, ela teve um crescimento vertiginoso nos últimos, vamos dizer aí, 15 anos para cá, né? Antigamente, há 15 anos atrás, falasse muito poucas pessoas estudavam, poucos, vamos dizer, trabalhos que poderiam até estar sendo pesquisados, feitos, mas a difusão desse conhecimento nos últimos 15 anos foi vertiginosa, né? Sim, a Sandra se formou, ela fez a pós-graduação em 92. Ela se pós-graduou em psicomotricidade. Naquela época... Não tinha nem nascido ainda, hein? Então, o Luigi também, que vocês são do mesmo ano, ela estava grávida, final de gestação, quando ela estava acabando a pós-graduação. E naquela época, você falava psico quê, né? A pessoa não tinha muita noção do que era. A gente mesmo, quando vai para o exterior... por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra um pouco mais, mas na Austrália, a psicomotricidade, ela começou a surgir depois dos anos que eles começaram a entender o que era, apesar de ser uma ciência surgida na França, os países latinos tinham a consciência. Então, você está falando de França, Portugal, Espanha, México, alguma coisa assim, e o Brasil que teve o Brasil é um dos países mais desenvolvidos nessa área, e na área da aquática, eu diria que também é top no mundo, porque o trabalho que foi feito aqui, porque a psicomotricidade ela surgiu na parte de recuperação, surgiu, tem uma questão da guerra lá atrás e como é que você poderia desenvolver as pessoas que tinham sofrido perda de membros, e tem toda uma história aí que eu não sou especialista, não vou ficar falando muito, de repente eu falo alguma besteira. Mas no Brasil, e a Sandra, com a geração dela, ali começou a trabalhar isso da forma preventiva, colocar nas aulas de uma outra maneira, né? E isso fez esse boom todo, esse processo, e nos últimos anos aconteceu. E como tudo, você tem gente que fala que está usando a psicomotricidade, mas não é exatamente isso. Mas é uma outra história que a gente tem que falar num outro momento. Não estudou tudo que devia, né? A Elaine estuda tanto, porque evolui tanto, tem muita gente que usa só o nome, como acontece em todas as áreas, a pessoa escuta o nome bonito, coloca ali, mas quando você vai ver, não é aquilo que ela está fazendo. A Elaine se aprofunda nisso, porque é uma ciência em evolução, e a criança está em evolução, e as descobertas estão em evolução. Como é que a gente junta tudo isso? Porque só ler um livro é uma coisa, entender e fazer e colocar na prática é outra totalmente diferente. Com certeza. Inclusive, né, a gente tem visto também uma chegada grande nas nossas academias de crianças atípicas, né? E a psicomotricidade ajuda demais, porque é um desafio para o professor,
né? Que está lá e chega uma criança que tem, por exemplo, um autismo, né? Que tem vários graus, mas o professor tem que ter o conhecimento para lidar com essa criança que está chegando, e não são poucos, viu? São muitos. Também aumentou muito isso nos últimos anos, né? Ou síndrome de Down, ou qualquer outra É uma ocorrência. responsabilidade muito grande, né? Você tá doido. O professor realmente tem que estudar, tem que se atualizar, tem que correr atrás, porque vão chegando as novidades, né? Até a aula em si né, de natação é bastante interessante, porque existe um bruto planejamento, né? Planejamento enorme. No nosso caso, agora, nós vamos apresentar o planejamento do ano que vem, agora no dia 26 de novembro. Então, nós dividimos o nosso corpo de professores, cada grupo estuda e desenvolve o planejamento do ano posterior, né, da piscina 1, que são os meninos mais novos, natação para bebê, natação infantil, hidroginástica, etc. E a gente se reúne um dia inteiro aqui para debater o planejamento do ano que vem. Tá, beleza. Aí começou o ano que vem. E de repente está tudo preparadinho, tudo certinho, mas lidando com crianças, com o ser humano, toda hora, toda aula, tem algo que acontece que o planejamento não dá para ser naquele jeitinho, né? Então, um professor ele tem que ter essa habilidade de adaptar aquela proposta do dia, da aula, para a condição que está acontecendo agora, mesmo porque as crianças podem chegar cada dia de um jeito. Um dia muito agitada, um dia mais sensível, um dia mais chorosa, um dia mais tenso, outro dia muito alegre, eufórico. Chega de todo jeito as crianças, né? Então, o professor com aquela habilidade, né, ele está dentro daquele planejamento, adequando essas crianças, né? E as crianças atípicas estão lá juntos. Elas estão juntas, então você tem um estagiário ali que tá ajudando, e isso é muito importante também, assim, os pais, né, ajudarem a gente a entender também, porque nós somos uma escola que está aberta para receber todos, né? E é muito importante que o pai contribua com a informação de que existe algo especial, né, um pouco diferente, cada um no seu grau, na sua realidade, mas é muito importante o pai, porque às vezes o pai ele até fica um pouco relutante de nos dizer receoso a real, né, condição do filho e tal. E o que a gente pede muito para os pais serem muito claros, serem muito objetivos. Se tem algo que está notando que não é normal, alguma coisa atípica, nos revelar, porque assim o nosso professor não é pego de surpresa, né? Mesmo porque, né, acontece muito, né, Rafael, né, Jonas, que é na academia, é na aula que o professor às vezes percebe alguma coisa. E ele chega com o pai, com toda a delicadeza, com toda habilidade, conhecimento, ou ele, ou o coordenador da academia, e dá um toque na mãe, né? Na mãe, no pai, chegar, mamãe, estou percebendo isso no filhinho, estou percebendo isso, seria importante pesquisar um pouquinho, né, tal, com habilidade fazer isso, né, porque é uma coisa muito sensível, né, para o pai receber essa informação, não é verdade? Mas a gente vê muito isso, né? Eu estou lá na gestão, não vejo, mas a Elaine conta. Nossa, apareceu um caso assim, a gente deu um toque, a mãe depois ficou muito agradecida, porque ela foi buscar um outro recurso, um outro conhecimento, um outro médico. Então, até nisso, né, a aula ali e a experiência do professor pode contribuir demais para a mãe, né? É por isso que a gente... Desculpa, Marco. Sim, Só sim, queria claro. pegar esse ponto. É por isso que a gente, já há algum tempo, junto com a Sandra, a gente diz... O professor de natação, o professor de educação física, de forma mais ampla, e o professor de natação com a especialização, ele faz parte da área da saúde. A educação física faz parte da área da saúde. E a gente chegou à conclusão, já há algum tempo, alguns anos, de que dos profissionais de saúde que cuidam da criança, principalmente nos primeiros anos de vida, aquele que tem mais contato com a criança é o professor de educação física. E ele acaba sendo uma poderosa arma ou instrumento para a detecção desse tipo de coisa, porque
pediatra, a criança, quando é muito novinha, vai uma vez por mês. Na aula de natação, se ela for, ela vai 4 vezes. Se for uma vez por semana, ela vai 4 vezes. Se tiver um professor capacitado, como é o caso de vocês, com essa percepção, ele vai perceber o que está acontecendo e vai indicar, e isso facilita. Então, no processo de saúde, de cuidado de saúde da criança, o professor de natação passa a ser essencial quando ele é bem informado, que é o caso de vocês, porque ele detecta coisas e indica. Ele nunca vai diagnosticar, ele nunca vai assumir nada, mas ele vai perceber o que está acontecendo, qual é o padrão de comportamento. Se isso não está correto, ou de movimento, ou qualquer coisa, às vezes de audição, a Sandra já detectou, e na nossa academia a gente detectou algumas crianças que tinham problema de audição, ou problema de visão, né? Porque ela percebia que tinha um comportamento diferente. Ela conversava com a mãe, da forma como você disse, com muito cuidado, com muito tato. Olha, vamos investigar, vamos avaliar, indica o profissional mais correto, e a pessoa vai, e de repente, olha, realmente tinha um problema, mas já está detectado e a coisa anda. Então, olha a importância que uma escola de natação, que uma aula de natação com bons profissionais, uma boa empresa, tem na vida de uma criança. Porque quanto antes você detectar, por exemplo, a questão do espectro autista, mais chance, ou de qualquer outro problema, mais chance você tem de começar a fazer as intervenções antecipadas e melhorar o futuro dessa criança. Então, olha o papel que a escola de natação, que o profissional tem. Sensacional. É muito mais do que aulinha de natação. É muito mais do que uma escolinha. Por isso que eu brigo tanto com relação a esse termo. Realmente é muito, muito profundo, né? Esse trabalho. Por isso que a gente... aí eu volto naquilo que eu falei, né? O nosso maior desafio é comunicar tudo que acontece aqui dentro. Inclusive, esse é um dos motivos que a gente está aqui hoje fazendo esse podcast. É o que eu ia falar. Esse tipo de podcast, de papo, ele permite com que a gente aprofunde algumas ideias, né? E as pessoas não precisam concordar exatamente com o que a gente está falando, mas elas precisam... Eu sempre digo, nos textos que eu escrevo, eu sempre falo, olha, o meu objetivo não é fazer com que você concorde comigo. O meu objetivo é fazer você refletir sobre isso, né? E ter uma posição muito clara sobre esses pontos, né? E quando a gente volta, e aí eu volto um pouco para o início da conversa, quando a gente fala sobre segurança aquática, a gente não está aqui para colocar medo em ninguém. A gente não está aqui para falar, olha, eu particularmente não gosto dessa linha de chocar as pessoas. Às vezes acaba acontecendo, porque é um acidente trágico mesmo. E os números são chocantes também, né? Por si só. Exatamente. É importante que as pessoas saibam. Foram 5.818 mortes que aconteceu em 2020. Né? Isso dá 16 mortes por dia de afogamento. Dessas, 4 eram de crianças. Rafael, né? Tem como você repetir o número de pessoas em 2020? Porque acho que deu uma travada na hora. 5.818 mortes por afogamento em 2020. Isso são dados do Ministério da Saúde. Isso aqui no Brasil, média, né? 16 mortes por dia. Aqui no Brasil, isso aqui é no Brasil. Isso. E 1.530 foram de crianças. Então, são 4 mortes de crianças por dia. Nós tivemos até uma pequena elevação entre 2019 e 2020, e a gente acha que a questão da pandemia elevou principalmente a questão das crianças, porque ficou muito mais em casa, aconteceram mais acidentes em piscinas, dentro de casa, né? Isso é importante salientar também. O afogamento não ocorre só em grandes corpos d'água, como piscina, como rio. Ele pode acontecer, principalmente na faixa de 1 a 4 anos, que foi a primeira causa de mortes acidentais em 2020, ultrapassando o acidente de carro, que acontece no vaso sanitário. A criança, quando está nessa fase que começa a explorar, que ela começa a engatinhar, que ela começa a ficar de pé, que ela começa a andar sozinha, ela vai explorar, e da natureza dela, e isso é bom que aconteça, porque mostra que ela está se desenvolvendo. Porém, nós, como adultos, temos que ter a responsabilidade de
perceber onde estão os riscos. E por isso que é importantíssimo, se tem uma coisa sobre segurança aquática que as pessoas precisam gravar, em qualquer ambiente aquático, ou mesmo dentro de casa, é fazer a pergunta, aonde estão os riscos? Porque aí você assume um comportamento preventivo. Então, dentro de casa, o banheiro é um risco, porque tem o vaso sanitário, né? O balde, muita gente lava carro de fim de semana e esquece o balde cheio d'água, ou o cooler, que ele deixou a cerveja e derreteu o gelo, e ele esquece lá, e a criança, por curiosidade, coloca a mão na água fria, e a cabeça, nessa fase, ela tem um peso muito maior, né, do que o resto do corpo, ela se inclina, ela cai e não consegue sair, né? Então, são situações que a gente tem que estar muito atento. Então, a questão do afogamento é um comportamento preventivo. Se a gente tiver a chance, a gente sempre vai reduzir. Como eu falei no começo, não existe segurança absoluta quando a gente fala de água. Não existe. Mas a gente sempre tem que ter o comportamento de deixar o ambiente mais seguro. Os comportamentos para que a gente se sinta mais seguro. Então, se você vai andar num barco, você tem que estar com colete salva-vidas. Porque, mas eu sei nadar. Mas se acontece um acidente, você é atirado longe. E você não bate sabe a cabeça, tempo, né? Bate a cabeça. Bate a cabeça, ou você não sabe quanto tempo você vai demorar para ser resgatado. Você não tem força. Então, a gente tem que ter esse comportamento preventivo. E é isso que a gente faz com a criança, porque eu costumo dizer que a criança ela é um vetor do conhecimento, é um vetor da conscientização da segurança aquática, porque quando você está trabalhando nas aulas e você oferece materiais que ela possa conversar com a sua família, joguinhos, coisas que ela possa fazer, que você faz na aula e ela reproduz, ela está levando esse comportamento para frente. E a gente sabe, e deve acontecer com vocês também, crianças que você ensina determinados comportamentos e que depois o pai vem falando, ou a mãe vem falando, olha, ele não quis entrar no barco porque não tinha colete salva-vidas, porque aqui na escola falou que é isso. Então, é isso que a gente está fazendo. Esse é o princípio do conceito de segurança aquática, conscientizar através do trabalho diário a prevenção. E é isso que vai diminuir esses números, né? E uma coisa só que eu gostaria de deixar registrado, porque a gente tem escutado em alguns profissionais falarem e que estão trabalhando bem de segurança aquática, mas passando uma informação que não é a mais correta. Os afogamentos não têm crescido nos últimos anos. Nós tivemos essa variação de 200 afogamentos a mais, se eu não me engano, de 2019 para 2020. Porém, a curva nos últimos 40 anos, ela é descendente, ela caiu mais de 50% os afogamentos. Então, por que isso é importante? Porque mostra que o trabalho preventivo tem resultado. Sim. Se a gente ficar falando que estão aumentando, as pessoas falam, pô, mas eu estou fazendo e não está adiantando nada. Não, você falou nos últimos 40 anos? 40 anos. 40. Agora, 79 43 anos. Agora vamos pensar uma coisa diametralmente oposta a isso que você está falando. Se os afogamentos estão caindo, decrescente, nos últimos 40 anos, agora você pensa bem, nos últimos 40 anos, quantas piscinas foram construídas nos condomínios, casas, muito mais. Então, diametralmente oposto. Exatamente, até porque a exposição ao risco aumentou muito. Porque hoje, qualquer condomínio básico, ele tem uma piscina. E nas grandes cidades hoje, com água aquecida, ou com não sei o quê, e as pessoas também viajam muito mais, estão mais expostas a rios, lagos, cachoeiras, a exploração é muito maior. Então, olha o trabalho que foi sendo feito, e isso a gente tem que aplaudir demais o pessoal da Sobrasa, que é quem iniciou de forma geral, a gente é mais concentrado nas escolas de natação. Olha o trabalho que vem sendo feito nesses anos todos. E isso é importantíssimo. O Brasil também é referência nesse tipo de trabalho, principalmente por causa da Sobrasa. É um trabalho muito forte. Bacana o demais. Dr. Spillman é reconhecido internacionalmente. Então, são coisas boas que a gente tem que falar, porque em momentos como a gente vive hoje, todo mundo só olha que o país tem coisas ruins, mas a gente tem coisa muito boa aqui acontecendo. E na questão do afogamento, o trabalho que é feito é muito sério, é muito grande, e muita gente está se associando a ele.
Então, trabalhar pela prevenção é uma coisa fundamental, porque é um acidente trágico, né? Aí vem um conceito técnico que é falado. Ele nem é um acidente. Acidente é aquilo que você não pode prever. Ele é um incidente, porque todo o afogamento, 90 e tantos % deles, você tem como prevenir. Então, fica pior a ainda, gente né? não fala. Então Exatamente. Por isso até que tem não se fala em acidente, fala em incidente. até tem algumas dicas que você pode dar aí, né? Quantas pessoas têm as suas piscinas em casa e vão fazer os aniversários, chamam os coleguinhas, né? E deixa o filtro funcionando, e não tem algum adulto lá, tem uma série, né, de itens que isso é Tem muito várias comum. coisas, né? Olha, o que acontece mais, crianças entre até 9 anos de idade, a maioria delas, os afogamentos, porque afogamentos você tem 3 níveis. Tem um afogamento fatal, que a gente associa afogamento como morte, né? Então, afogamento fatal, e aí você tem outros 2 níveis, que é o afogamento não fatal, com sequelas e sem sequelas. Né? O sem sequelas é aquele que é muito rápido, você recupera, beleza, tem os graus de 1 a 6 e tal, grau 1, recupera rapidinho. O com sequela, se a gente somar os fatais 5.818, calcula-se, porque a gente não tem esse número, porque é difícil, mas calcula-se que a gente chega a 100 mil afogamentos por ano no Brasil, entre fatais, não fatais com e sem sequelas. Muita gente fica com sequela, que atrapalha toda a sua vida e a vida da família, porque quando acontece um afogamento ou fatal ou com sequela, a vida da família é totalmente alterada, né? E porque a gente tem casos trágicos de crianças que ficaram presas no ralo e que depois têm vida vegetativa, né? E aí volto para o que você estava falando, Mauro, por questões muito básicas. Você tem uma piscina em casa, primeiro, ela deveria estar cercada. Por quê? Uma criança ela não deve ter acesso quando não tiver um adulto. Ah, mas meu filho sabe nadar. Uma criança, mesmo um adulto, não deve nadar sozinho, porque você pode ter um mal súbito. Lembra da história que eu contei no começo, daquele atleta olímpico que morreu afogado? Ele estava sozinho na piscina. Né? Então, se tivesse alguém lá, porque você ter um mal súbito fora da água, você pode cair, bater a cabeça, tudo bem, mas a chance de você sobreviver é muito maior, porque dentro da água você tem um fator básico. Você vai respirar. se afogar. Então, aquilo é agravado. Né? Então, isso que a gente tem que ter noção. Dicas básicas. Olha, se você organizar um churrasco, uma festa, qualquer coisa que tenha adultos e crianças, faça uma coisa básica. Nomeie alguém que é o supervisor da piscina. Essa pessoa vai ficar por 30 minutos. 30 minutos você é responsável por olhar as crianças para que ninguém faça isso. Passou 30 minutos, passa para um segundo. E assim todo mundo aproveita a festa e fica com segurança, porque a maioria dos afogamentos em casas, eles acontecem a alguns metros de um adulto. É naqueles 2 minutinhos que ele olhou no celular. Afogamento é silencioso. Tem que tirar aquela coisa de que o afogamento é aquela coisa de Hollywood, que a pessoa fica se debatendo na água e tal. Isso são pouquíssimos os casos, são poucas as pessoas que têm essa força para fazer isso, né? De gritar e tal. E até quem consegue isso muito rapidamente, depois vai perdendo as forças. Então, afogamento é silencioso. Então, nós temos que ter muita atenção com relação a isso. E o que me preocupa muito com criança é isso. Todo final de semana você tem afogamento, e às vezes fatal, porque as pessoas estavam reunidas, se divertindo, tudo certo, mas ninguém se preocupou com as crianças dentro da água. Se uma criança estiver faltando, o primeiro lugar que você tem que olhar é onde tem água, porque segundos contam. Né? Então, você tem que, olha, sumiu a criança, vai olhar no banheiro, vai olhar na banheira, vai olhar na piscina, vai olhar onde tiver água. Vai olhar no tanque, na máquina de lavar roupa. A criança entra dentro da máquina de lavar roupa. Né? Elas são curiosas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, esse é um processo muito importante que a gente tem que estar muito atento. E é bacana, assim, que
para conscientizar cada vez mais as próprias crianças, né? A gente está usando muito a forma lúdica, né? Inclusive com os personagens, né? Então, você que faz esse trabalho bacana demais, que a gente acompanha desde o princípio, aí no INAT, né? Tem todo o personagem, tem o Toquinha, tem todos os coleguinhas que vão dando as dicas de forma bem lúdica, bem fácil de assimilar, né? Conta um pouquinho aí do Toquinha para nós. Inclusive... o Toquinha surgiu acho que em 2019, ou 19. A gente precisava de um personagem para falar com as crianças, porque o nosso público principal é o professor, mas ele vai falar com as crianças. Então, o professor acaba levando a mensagem, então a gente tinha que ter uma linguagem que chegasse às crianças. Então, nós criamos o Toquinha. A turma do Toquinha veio há 2 anos atrás, que a gente falou, bom, agora porque o Toquinha ele é um personagem que não é uma figura humana, ele representa o professor, mas ele não é nem homem nem mulher, ele é um personagem. Né? Aí nós falamos, não, agora nós precisamos colocar, ele vai lá, dá as dicas, e é o mestre Yoda desse grupo, né? Ele é o cara que tem o conhecimento, e aí nós colocamos uma turminha, que acho que hoje são 8 personagens, que tem, cada um tem as suas especificidades e representa um determinado grupo. Então, a gente tem o Yuji, que é um menino que não tem uma perna, então é uma questão de inclusão. Tem a Angelina, que é uma menininha down. Aí você tem agora fugiu o nome dele. São todos. O japonesinho. O japonesinho, que a gente trabalha em função do doutor Wagner, que é um pediatra que é muito ligado a gente, e a gente pegou as características dele e criou esse personagem. Legal. E ele fala muito de saúde. Aí você tem as meninas também, uma defendendo mais a causa das crianças negras, pretas, né, como diz hoje. Você tem uma menina mais inteligente, mais cabeça. Aí você tem várias vertentes, né, para que você possa falar com todos os públicos. E nesse ano a gente criou, mais especificamente, a Vida. A Vida é uma homenagem ao Davi, que vocês falaram no começo, Davi Assef, que ele é um menino que começou com 4 anos, começou em aula de natação, e ele começou a se identificar com a questão da segurança aquática, e de repente surgiu essa ideia dele. Ele é muito esperto, e os pais, o Henry e a Aline, dão muito suporte para ele, e aí começaram a trabalhar, e ele virou um influencer infantil. Eu prefiro chamar mais de advogado da causa, porque influencer tem uma conotação às vezes meio negativa. Ele é realmente um advogado da causa. E aí a gente, baseado nisso, a gente conheceu ele, tem uma relação excelente com eles, são pessoas muito bacanas, e é importante dizer, ele faz isso porque ele curte fazer, não é aquela criança que os pais estão forçando, né, que faça. Não, ele é natural, ele faz isso porque ele curte fazer. A gente teve já com ele teve no nosso congresso, a gente já teve lá visitando ele faz parte da nossa campanha também. E aí a gente achou que a gente precisava ter alguém que falasse segurança aquática, aí nós criamos a Vida, que, eu não sei se vocês perceberam, mas Davi e Vida são as mesmas letras, né? Só que de forma invertida, e Vida também é o que a gente procura, né? Então, casou muito bem isso. E ela fala sobre questão de segurança aquática. Então, esses personagens, eles também chegam muito nas crianças. E isso, sei lá, você tem um monte de material que você pode baixar e dar para as crianças pintarem. Então, você vai linkando todo esse processo para fazer alguma coisa lúdica, mas informativa. Educativa, né? Bacana. Educativa. Exatamente. Como vocês estão fazendo com o Capitão Mergulho, né? Parece que eles vão conversar aí. Como é que inclusive... Oi? O Toquinha e o Capitão Mergulho vão conversar? Sim, spoiler? Claro. Inclusive, assim, aproveitar para pedir desculpas, né, para o Capitão Mergulho, que a gente começou, ele está aqui do lado, a gente nem apresentou ele, né? Esse aqui é o Baby Cap, tá do meu lado, aqui ele é o Capitão Mergulho, né?
tá do lado ali do meu pai, mas sim, o Capitão Mergulho, assim como o Toquinho e a turma dele, né? Aqui a gente tem o Reino de Azulha e o Capitão Mergulho. Inclusive, se alguém não segue ainda o Capitão Mergulho, acompanha lá, @Capitão Mergulho no Instagram, tem YouTube, TikTok. E assim, eu vejo uma similaridade, né, nas intenções, assim, porque aqui a gente tem também pilares educacionais, né? A gente tem 3 pilares educacionais no Reino de Azulha, que é a própria segurança aquática, né? Que é essa parte da educação da segurança aquática, a conscientização ambiental e a inclusão social, né? São os nossos 3 pilares educacionais. E como o Rafael falou, eles têm também todos os pilares, né, do Toquinha, da turma lá, que é muito voltado para a segurança aquática e a inclusão, né? Ou seja, bem bacana, né? Tem uma similaridade bem legal aí. Eu até queria aproveitar para perguntar para o Rafael, assim, para você, qual que você acha que é a importância de utilizar personagens em um universo lúdico para comunicar e educar com temas tão importantes assim às crianças? Porque a gente falar, a gente sabe que a gente falando e educando, as crianças assimilam. Mas quando tem um personagem que vai falar de uma maneira lúdica, que às vezes dá uma mensagem para ela que não é direta, mas que vai plantar uma sementinha ali na cabeça dela, pode ser muito importante também. Então, eu queria perguntar para você qual você acha que é a importância. Afinal, vocês criaram, né, o Toquinha para comunicar com essas crianças. Isso, Bom, antes que, se o Wagner ver essa podcast. Aqui, esse podcast, é o Sasuke, ou Sasuke, como ele fala, que é nome japonês. Porque todos os nomes, eles têm um sentido, todos eles têm não é aleatório. Depois, lá no nosso site, quem quiser entrar lá, tem toda a turma e tem a história, o básico, qual é a personalidade, o que eles fazem, o que significa o nome. Essa tua pergunta é boa pelo seguinte: como nós trabalhamos com criança, basicamente, o personagem ele entra no lúdico, entra no universo dele, né? Então, dependendo da faixa etária da criança, ela vai se identificando com esse personagem. E tem uma fase lá dos seus 4 anos e tal, que ela até os 5, 6, que ela ainda ela não sabe diferenciar entre a realidade e o mundo, ela meio que mistura, ela vive no mundo da fantasia, né? Então, o personagem fala muito com essa criança. Ele facilita a transmissão das mensagens, porque ela vai lembrar daquele personagem e vai associar uma atitude, um comportamento. Então, quando a gente utiliza, isso é a mesma coisa da música, né? Quando você vai associando esses elementos, a captação da mensagem por essas crianças é muito melhor. Para as crianças maiores, elas falam, não sou tão criança, mas se você souber utilizar a linguagem, ela também vai captar isso. Aí você tem que ter um outro nível de interação com elas. Então, o personagem, ele entra. É só a gente lembrar do que representa a Turma da Mônica no Brasil, depois veio a Turma da Mônica jovem e tal, e o que isso fez. Então, você utilizar personagens gera essa possibilidade de uma conversa de muito mais fácil entendimento das crianças. Você, através de mensagens simples e que os personagens vão assumindo, ela vai assimilando de forma muito mais natural e fácil dentro do universo dela. E isso a gente tem comprovado todo dia. As crianças, os locais que elas vão, elas sabem quem é, como deve acontecer, como com certeza acontece com o Capitão Mergulho e o Reino de Azulha, porque você entra no universo infantil. E aí a consciência, ela vai junto, né? Você vai implantando aquilo que é necessário para que ela vá adotando esses comportamentos no dia a dia através dessa ludicidade. E essa ação que a gente vai fazer, não sei se você vai querer falar. Pode falar. Eu acho que ela vai dar um resultado muito bacana, né? Ela vai dar um resultado muito bacana com essa interação dos mundos, né? E eles vão literalmente conversar.
A gente ainda não é um estúdio da Disney, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer alguma coisa que seja interessante, que vai chegar muito próximo dessas crianças. E a gente ficou muito contente, né? Porque a gente lançou, só para quem não sabe, a gente lançou em outubro o que a gente chama de Toquinha Show, que é um talk show do Toquinha, que ele começou entrevistando nossos personagens, e o próximo entrevistado vai ser o Capitão Mergulho. Só que aí depois vocês veem o resultado, que vai ser Fica diferente ligado do que a aí. gente fez da outra vez. Fica bem esperto, que é uma ação que eu acho que vai ser muito bacana, a gente está confiando muito nisso, está investindo muito tempo nisso, né? Tanto do nosso lado como do lado de vocês, mas Sim. eu acho que vai ser muito legal. É legal que, por enquanto, nem eu vi ainda o resultado final, né? A gente ainda Nem tá eu, terminando, nem eu ainda, a gente viu mas, só spoilers. mas os 15 segundos ali que deu para ver, né? Já até deu para arrepiar já, porque é muito legal. Vai criando vida, né? Os personagens e isso é muito Exatamente. interessante. Uma outra coisa bem legal também que a gente vai lançar é que agora a gente inclusive falou do Davi, né? Algumas vezes. E a gente também vai fazer aí uma parceria com ele, que nós estamos lançando um jingle da Segurança Aquática, Ó, que do Capitão Mergulho, né? Que ele fala, em 30 segundos, dá algumas pequenas dicas. E na música fala do celular, né? Fala a questão que a criança pode se afogar até numa banheira, né? E fala, enfim, várias dicas de uma maneira muito legal que fica na cabeça. E a gente criou também, né, para se conectar mais ainda com as crianças de hoje em dia, a gente criou uma coreografia, né, que ficou muito legal também. Então a gente vai lançar esse jingle, né, junto com o Davi. E a gente vai fazer esse lançamento lá e tudo mais, para alcançar cada vez mais crianças aí, porque a gente sabe que além dos personagens, a música é muito importante também, como o Inat também tem um jingle da segurança aquática que fala que prevenir é melhor, né? É isso. Então, é muito muito bacana quando a gente chega nas pessoas através da música, né? Porque a música causa muita emoção, ela fica na cabeça. A gente sabe o quanto que a emoção é importante para a nossa memória, para a gente lembrar das coisas. Então, cada vez mais a gente vai chegando nas crianças e como você falou, né, Rafael? As crianças são um vetor de informação. Então elas pegam, assimilam aquilo e passa para a família, passa para os amigos, para os colegas. Cada vez mais a gente vai difundindo informações importantes, né? No caso aqui do Toquinho e do Capitão Mergulho, é muito claro que a segurança aquática é muito forte, a inclusão social é muito forte, né? Como você falou, tem os personagens de diversas maneiras no universo do Toquinho, do Capitão Mergulho também. A gente tem a Muca, que perdeu a mobilidade ali, né? Numa o luta. movimento das Os barbatanas, movimentos né? das barbatanas, né? Ela anda com a cadeira propulsora. Tem a Leia também, que é um polvo, ela nasceu sem um tentáculo. A gente tem o cavalo Martinho, que ele é cheio de manchas na pele por causa de um vazamento de óleo que teve quando ele era pequeno ali, acabou manchando a pele dele. E o mais legal é a gente representar esses personagens como eles sendo extremamente importantes para nossa saga e sendo super-heróis, mostrando que não faz a menor diferença a condição deles, né? O que faz diferença mesmo é o que eles fazem durante a história, que eles demonstram lá, né? E é assim também que eu sei que vocês trabalham aí no Toquinho, por isso que é muito bacana essa interação desses mundos aí. Eu acho que o importante, que eu acho que fica de mensagem, é que vocês estão vendo aqui, olha, a gente trabalha a segurança aquática do nosso jeito, a Sobrasa faz do jeito dela, a Mergulho está fazendo do jeito dela, o Davi faz do jeito dele, mas a gente sempre está somando, né? E é isso que vai fazer com que o trabalho, com que a gente reduza os afogamentos. Então, propósito é isso. E é importante que não exista vaidade, né? Porque às vezes as pessoas, não, isso fui eu que fiz, isso fui eu que criei, isso, o que me interessa, não importa se a dica que a criança
acabou não se afogando foi do INART, se foi do Capitão Mergulho, se foi do aplicativo Tubagu. Importa que ela não se afogou. Então, isso é muito legal. Esse é o espírito, né? E quanto mais ações a gente puder fazer junto, e esses personagens, eles têm essa condição de falar com esse público. Os jingles, como você bem lembrou, trabalham a questão da emoção, né? Tudo isso faz com que a gente, no futuro, tenha um número muito menor de afogamentos, né? E que é o que a gente busca, que é você ter uma sociedade cada vez menos traumatizada por acidentes como esse, por incidentes como esse, como diz a Sobrasa, né? Esse é o mais importante, é que a gente reduz esses números. E os meios, com a criatividade de cada um de nós, somados, vão fazer com que a gente tenha um movimento muito mais fortalecido. E o legal é que vocês estão em Araxá, estão em São Paulo, a Sobrasa está no Rio de Janeiro, o Davi está em Ribeirão Preto, e não importa. Importa que a gente está fazendo todo mundo junto, a tecnologia está aí para isso, e a gente tem que aproveitar o melhor para que a gente possa ter um resultado satisfatório para a sociedade. E aproveitando, né, a gente tem visto também entidades, né, entrando junto dessa causa, né? Tem o Conselho Regional de Educação Física lá do Rio Grande do Sul, né? Que abraçou a causa assim, de uma maneira bem bacana. Você vê bem, nós temos conselhos regionais do Brasil inteiro. Sim. Então está sendo puxado aí pela... Vocês fizeram uma live, né? Com o pessoal lá do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul, a própria ACAD, né? Que eu sou um dos representantes aqui de Minas Gerais, eu e o Marquinhos lá em Belo Horizonte, né, também entrando, cada um no seu ritmo, paulatinamente, né? Nós montamos há pouco tempo atrás, né? Você inclusive, né, Rafael, é a Associação Brasileira de Atividades Aquáticas, a ABAQUA, onde todos lá são muito engajados. Nós somos 100 participantes desse grupo. Existe também... E se alguma escola de natação estiver vendo a gente quiser entrar no ABAQUA, tem como? A ABAQUA, ela tem os critérios, né, para receber novos membros, né, que tem que ser uma academia de natação, ou no caso, proprietário de uma academia de natação, ou não sendo proprietário, ser um profissional de relevância no setor aquático brasileiro, né? Esses são os 2 critérios para entrar. E entra em contato com quem? Nós temos o nosso site, né, da abeaqua.com.br, e aí temos um sistema, né, da gente entrevistar a pessoa, saber da história da academia, né, que como o Rafael mencionou há pouco, no Brasil a grande maioria dos trabalhos são muito bem feitos, muito reconhecidos, e tem também outros que nem tanto, né? Então, existe um critério para entrar na Associação Brasileira de Atividade Aquática, né? Existe também a União Nacional das Escolas de Natação, a UNEM, né? Então, são todas entidades e conselhos que vão difundindo, cada um no seu tempo, esse importante tema que é o assunto dessa manhã, né? Que é a prevenção ao acidente ou incidente, né? Engraçado essa colocação assim, que a gente sempre fala acidente, né? E é natural, né? Natural, não menciona como incidente. Por quê? Porque ele é passível de prevenção, né? Um acidente, você saiu de carro, o cara tá lá, um foi ultrapassar o outro, foi um acidente. Agora, sua casa, com a piscina bem cercada, com todos os equipamentos certos, com as pessoas conscientes, né? Com as crianças também que porventura estejam em academia e já estão habituadas a esse linguajar nosso que acontece o ano inteiro, as atividades, dica, por exemplo, né? Que a gente dá muito lá se tiver brinquedo na água, não pega. Né? Então, assim, às vezes a criança simples, né? Uma dica simples, a criança já conviveu com isso, ela vê o brinquedo na água e lembra do professor falando, ou que nem o Rafael acabou de falar, qualquer lugar que vier a dica, ela lembra, ela não vai até o brinquedo. Às vezes uma criança que não teve acesso a esse tipo de informação vai até o brinquedo e pode causar um incidente, né? Então... Inclusive, você viu aquele videozinho que um aluno nosso fez? Ele falando assim, deve ter 5, 6 anos também, falando assim, se tiver alguém que está passando por esse momento de aflição ali, de estar engolindo água, faltando ar,
né? E você quer ir lá ajudar, mas você não tem essa competência, ele pode, naquele momento de desespero, te puxar para baixo, e muitos casos, principalmente adulto também, né? Que alguém vai ajudar a outra pessoa e acaba perdendo a vida. É interessante você ter falado disso, que é uma ação que a gente está fazendo aqui na Mergulho, que foi até uma sugestão do Guilherme, nosso professor, dos próprios alunos fazerem vídeos dando dicas, né? E é muito legal isso porque o aluno passa de aluno para professor, né? Então ele vai começar a explicar. E ele, tendo que explicar, ele aprende muito mais, né? Tem que dar uma estudadinha, tem que lembrar. Explicando. Então é interessante que ele vira professor. E aí ele não vai passar só isso no vídeo, porque ele vai saber muito mais sobre o assunto e vai passar isso para diversas pessoas. E legal, assim, que as pessoas que estão nos assistindo aqui, os pais, né, aproveitar que a gente está passando esses endereços, né, onde que você pode pegar essa forma lúdica de estar passando para o seu filho, que é o caso do site do INAT, que tem inúmeros trabalhos lá que você pode imprimir, que pode fazer um momento bacana, educativo, lúdico, né, com o seu filho. Tem o nosso site também da Mergulho, tem o Instagram do Capitão Mergulho, tem o TikTok. Então são meios que os pais podem contribuir fazendo a sua parte também, né? Porque a escola de natação, normalmente 2 vezes por semana, 45 minutos. Algumas coisas que a gente passa e tal, mas o pai que fica o tempo todo com o seu filho, né, principalmente entretendo o filho nesses momentos que ele não está na escola, ali está brincando e tal. Então tem tantas coisas que se faz. Aproveitar, deixar essa dica aí para o pai também, entrar no site, buscar esse tipo de material, que é bacana, o filho vai gostar, é educativo, é preventivo, né? O que custa? Não custa nada, é uma brincadeira a mais que vai ser educativa, e o pai só vai ganhar com isso. A criança, você vê que a criança lida com isso com facilidade, né? Porque, igual a gente estava falando, a água é muito prazerosa para as crianças, né? Então tá lá e tal, mas deu uma dica, mesmo crianças que estão em academia, crianças que não estão em academia, né? O pai pode fazer a parte dele, que é estar ouvindo isso, difundindo. Ele tem a responsabilidade de buscar esse tipo de material, educando a criança, educando o filho, prevenindo acidentes, né? Bacana. Bom, acho que a gente vai chegando aí ao fim do nosso podcast, né? Já são 1h40 de conversa. Então você fala, hein, Rafael? Rendeu muita coisa boa aqui. Nós falamos, vai, me deixa sozinho. É verdade. Eu acho que foi tão legal, com certeza a gente poderia ficar aqui conversando 3 horas, né? Mais, porque tem muita coisa boa para ser conversada. E com certeza não vão faltar oportunidades, né? Com certeza a gente vai chamar mais vezes o Rafael, a Sandra, outras pessoas também. Aí eu vou ao vivo. Legal. Vamos cobrar, hein? Vai vir atrás eu só não fui porque a gente tem alguns compromissos que realmente não dava, mas o ideal é esse papo presencial, né? Legal. Porque depois acaba virando, né? Tem os desdobramentos aí, a gente passar o final de semana juntos, né? Fazer exatamente, comer doce de leite, pão de queijo. As coisas de Araxá, né? Exatamente. Uma paella vai bem, um churrasco. Essa aí é famosa. Tá marcado então, e vamos só decidir a data e o tempo. É isso aí, vamos te cobrar, viu? Bacana. E, Rafael, para as pessoas aí que quiserem te encontrar na rede social, pode ser Instagram, TikTok, LinkedIn, e encontrar a Sandra também, o INAT. Você quer deixar aí os endereços de vocês? Site? Basicamente o INAT é inat.com.br. Você tem no Instagram inat.brasil, no YouTube também é Inat Brasil. Meu pessoal, meu nome é Rafael Madormo, da Sandra é Sandra Rossi Madormo. Aí a gente está com esses em todas as redes aí. Quiserem algum tipo de contato, alguma coisa que a gente possa ajudar. A gente demora um pouco, porque tem muita coisa, mas a gente responde normalmente, sem o menor problema. E obrigado pelo espaço, pela possibilidade desse papo tão agradável. Quando a gente fala com amigos é mais fácil, né? Então, foi muito bom. Essa conversa, eu acho que ela gerou muitos insights para quem está olhando. Mesmo para mim, algumas coisas que vocês falaram foram muito úteis, que eu vou repensar e
em algumas ações que a gente pode fazer, que depois eu conto para vocês que já surgiram aqui. Bacana, tá bom? hein? Legal. Muito obrigado, um abraço para vocês e Obrigado, da família Rafael. toda aqui. Estou com saudades, faz tempo que a gente não se vê. Verdade. Obrigado. Prazerão E- sempre falar com você, né? Te ouvir, compartilhar esse conhecimento vasto que você tem, essa experiência internacional, turística também, né? É sempre bacana compartilhar isso aí. Obrigado pela sua disponibilidade e vamos sim conversar mais, difundir mais esse conceito que é tão bacana, te receber aqui na nossa cidade, aqui em Araxá, um pouco longe de São Paulo, mas tudo dá certo, né? Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Legal demais. E também para quem quiser acompanhar o trabalho aí do Grupo Mergulho, a gente está no Instagram, @Mergulho Sport Center, que tem todas as dicas também de segurança aquática, tem o nosso trabalho lá nas unidades, né, que a gente faz. E além disso, também tem o Instagram do Capitão Mergulho, que é @Capitão Mergulho. Tem no YouTube também, que é Capitão Mergulho. Tem o TikTok dele também, que é Capitão Mergulho. Lá tem algumas partes engraçadas, ele faz algumas dancinhas e muita educação, né? A gente pega muito nesses 3 pilares, sempre dando dicas e pitacos aí que a gente planta sementinha na cabeça das crianças mesmo, sobre segurança aquática, inclusão social, principalmente conscientização ambiental, que essa tá dentro da nossa história mesmo. E assim, eu digo que no Capitão Mergulho a gente é especialista em contar história. Então tudo que a gente fala lá, a gente faz através do storytelling. A gente faz contando história. Por isso que é bem interessante. E a gente também no Grupo Mergulho tem a Evox, né? Então é @EvoxCT, quem quiser acompanhar um pouco do trabalho da Evox. E tem a X-Prime também, que é @X-Prime. Quem quiser acompanhar também o trabalho lá da X-Prime vai ser muito bem-vindo. Para encontrar o Mauro aqui é só no e-mail, né? mauro.m@terra.com.br. Isso aí, ó. Isso aí. Beleza, então. No meu Instagram é @JonasManiglia, lá às vezes tem algumas coisas também. E agradecer a todo mundo aí que acompanhou. Algum recado final de vocês dois aí, se quiserem passar. Uma hora a gente precisa fazer um bate-papo desse para contar a origem, né, da história do Capitão Mergulho. Nós falamos tanto dele aqui. Com certeza. E não por acaso, ou aquelas coincidências mais agradáveis do universo, né? O filho do Rafael, né, o Luigi, Sim. é um parceirão nosso que fez uma parte gigante. É um alicerce, né? Um dos alicerces da história do Capitão Mergulho, do reino de Azúria, desses pilares que você já falou 3 vezes: consciência ambiental, inclusão social, segurança aquática, desenvolvimento infantil. Então, nós estamos aqui falando de, além da gente, né? Tem o Luigi, que é o filho do Rafael, a Sandra, e uma hora a gente faz um bate-papo aqui para contar essa pequena... Fazer um bate-papo da família. Leva todo mundo. Na verdade, partiu de um release Exatamente. desse tamanhozinho, o Luigi fez uma história de 39 Eu lembro páginas. direitinho como é que foi no primeira UNEM que eu fui. E a gente tava... onde que foi? Foi lá em... Eu esqueci a cidade agora que foi. João Pessoa. Foi lá em João Pessoa, eu acho. João Pessoa que nós Isso, conversamos. Que aí a gente falou da ideia, que tava com essa ideia e tudo mais, e o Rafael falou, meu filho é formado em marketing, ele já fez isso na área do cinema e tal, eu mandei um e-mail para ele e a partir do resto é história. Qualquer hora a gente conta isso aqui. Legal. Né? Bacana. Obrigado, então, pessoal. Valeu. Esse foi o primeiro Mergulho Cast, o podcast do Grupo Mergulho, e fiquem atentos aí para os próximos episódios. É isso aí, sejam bem-vindos. Um abraço. Até mais. Tchau. Valeu, Rafael. Abraço.